O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, diga bem forte, não temerei perigo nenhum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Eu ouço um glória a Deus, amém, Jesus. Logo nas primeiras palavras deste salmo, Davi, ele dispõe-se, né? A intenção aqui é de nos livrar de tudo aquilo que possa estar nos atrapalhando com relação à nossa confiança em Deus. Ele já começa declarando: o Senhor é o meu pastor. Versículo 1 para mim, por favor, de novo, para a gente ler junto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Uma bagagem que a gente observa algumas pessoas carregando, e eu vou chamar, porque a Bíblia cita, né, algumas coisas assim, é sobre um Deus menor. Eu não estou falando do nosso Deus, o Deus da Bíblia, não. Mas o ser humano, ele tem criado para ele alguns deuses e colocado expectativas, colocado fé, confiança nesses deuses da atualidade. Pessoas colocam suas enormes expectativas, aliás, dentro do campo terapêutico, é uma das coisas que a gente mais ouve, né? A falta de paternidade, como se o pai fosse o responsável pelas minhas futuras vitórias ou pelas causas das minhas derrotas. Quando eu digo pai, o pai, como é que fala? Me ajuda aí os mais intelectuais, biológicos. Uns colocam a expectativa no pai, outros colocam nos políticos, tá? Inclusive parece uma torcida, né, de futebol, os depoimentos que andam acontecendo ultimamente. Outros colocam toda a sua expectativa nos médicos. Não que não sejam, não estou tirando a utilidade de todos eles, mas eu estou colocando aqui a enorme expectativa, a enorme esperança, e alguns a única esperança, que é depositada nessas situações. Eu vejo isso até uma fé sincera. O problema, uma fé sincera num Deus pequeno, num Deus errado. Pois por mais que os nossos pais, ainda que fossem excelentes pais, mas eles não têm nas mãos toda a resposta e solução que precisamos. Os políticos, a mesma coisa. Me lembro no começo das eleições passadas, foi prometido aqui dentro dessa igreja, que colocariam-se uma placa na entrada da igreja, na entrada da cidade, quem se lembra? Escrita, né? Jesus Cristo é o Senhor de Itatiba. Pergunta para mim se conseguiram colocar. Não puseram. E pelo incrível que pareça, alguns ficaram decepcionados com isso. E tantas outras promessas que são feitas. Os médicos, quantas vezes os médicos erram? Ontem eu fiz uma visita para uma senhora, e de acordo com a medicina, só a mão de Deus. E o mesmo nós ouvimos nesse altar, um outro testemunho, uma senhora dizendo
que os médicos também não tinham esperança nenhuma, mas, no entanto, a resposta final veio dos médicos dos médicos. Mas quantos que ficam ali naquela expectativa, naquela esperança, uma fé de que o advogado vai conseguir a causa, de que o juiz vai me dar a sentença favorável a mim? Quantos que vivem, sabe, com relação a pessoas, relacionamentos? Quantos que casam? E o casamento é uma bênção. O casamento na minha vida foi, é e creio que vai ser sempre uma bênção. Mas quantos que colocam aquela expectativa no relacionamento, no seu cônjuge, acreditando que tal pessoa pode realizar todos os seus desejos e sonhos? E alguns são extremamente frustrados e decepcionados. E quantos estão tirando a vida recentemente, se não me engano, essa semana, eu acho que foi ontem, mais uma tentativa de suicídio aqui na cidade, por uma pessoa que endeusou tanto o ser humano e não recebeu nada desse ser humano, e agora a pessoa frustrada tenta tirar, não conseguiu, graças a Deus, mas tenta tirar a própria vida. Eu vejo uma fé sincera quando nós confiamos em alguém. Eu já fui muitas e muitas vezes decepcionado por colocar a fé em alguém, acreditar que tal pessoa, depois de tudo que foi feito, que tal pessoa, né, ela vai frutificar, vai dar certo, vai honrar, vai seguir o processo, e no final aquilo não aconteceu. Mas é uma fé boa, infelizmente colocada num Deus pequeno, num Deus errado. Quantos colocam a sua segurança no dinheiro ou no conhecimento que possuem? Davi, ele vai falar de um Deus grande. Davi está falando de um Deus grande. Ele até fala dos pastos verdejantes, mas ele está dizendo que não é nos pastos verdejantes o descanso, que o descanso está em Deus que preparou os pastos verdejantes. Dá para entender? Sim? Ele fala da sombra da morte, que Deus vai nos livrar lá na sombra da morte, mas não está falando do livramento em si, mas do Deus que nos vê, mesmo em meio a tantas trevas. Ele vai nos levar a uma conclusão que a presença de Deus, que é na presença de Deus que nós encontramos paz, e não nas coisas que até mesmo esse Deus promove. Porque ele deixa bem claro, não é apesar de ser um salmo, né, uma poesia, mas é uma palavra de fé. Ele, o Senhor Deus, o maior de todos, Ele é o meu pastor, e nele nós não teremos falta de absolutamente nada. Você pode aplaudir o nome desse Deus, igreja? Amém? Então, primeira coisa, livre-se desses deuses menores, livre-se desses deuses, dessas esperanças e expectativas que têm uma grande chance de lhe trazer decepção, e foque apenas, coloque toda a sua fé e toda a tua esperança e toda a tua convicção no único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de Jesus Cristo. Amém? O que precisamos para nos livrar dessas expectativas pequenas? Primeira coisa, conheça, entenda, aprenda que esse Deus, o Deus que Davi está citando, esse pastor que Davi está citando, ele é um Deus que está sempre presente. Você pode repetir isso comigo? Deus está sempre presente.
Quando Deus manifesta a presença dele em nossas vidas, algumas coisas óbvias vão acontecer. Primeiro, Deus ele revela a nossa condição. E qual é a nossa condição diante dele? Diga comigo, pecador. Essa é a nossa condição diante dele. Quando a presença de Deus, ela se revela, ela se manifesta de verdade em alguém, a primeira coisa que essa pessoa entende, ela enxerga, é a sua condição. Eu sou pecador e eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação. A segunda coisa que a presença de Deus revela para a gente é o juízo sobre o pecado. Ou seja, em Cristo, nós temos perdão desses pecados. Você deveria dar um glória a Deus mais alto aí, gente. Porque se não houvesse essa justificação por meio do sangue de Cristo, passa a mão na cabeça e diga, Deus me livre, meu irmão. A gente estava perdido. Eu gosto de dizer, eu não tenho problema nenhum de dizer, nenhum de nós vamos entrar no céu. Eu creio que todos nós vamos para o céu. Quem crê nisso, gente? Eu estou falando aqui uma palavra profética. Mas nenhum de nós vamos entrar lá porque merecemos ou fizemos alguma obra extraordinária por causa disso. Nós vamos entrar lá porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, quando a presença dele, de Deus, ela se manifesta, eu sei que ele está presente, eu reconheço que ele está sempre presente. Primeira coisa, a minha condição é revelada. Eu sei que sou pecador. E porque sou pecador, não tenho o direito de julgar, não tenho o direito de apontar o dedo, não tenho o direito de dizer quem é melhor ou quem é menor, não, nada disso. Eu reconheço a minha condição, pecador. Segundo, ele revela o juízo sobre o pecado. Estou perdoado. Eu recebo esse perdão por meio da graça imerecida, mas eu recebo. Eu reconheço que não mereço, mas eu agradeço. Obrigado, Jesus. Amém? Terceira coisa, a presença de Deus traz restauração. Repita essa palavra comigo, restauração. Amém, Jesus? Restauração. Não há restauração sem a presença de Deus. Não há, esquece. Pode tentar o que for, e é o que acontece. Algumas frustrações, por exemplo, nós somos testemunhas oculares, eu particularmente, já levei inúmeros jovens a centros de clínica de recuperação. E eu sempre dizia para os pais desses jovens, olha, vamos levá-lo lá para dar uma amenizada, para baixar essa tensão toda, para ele poder ouvir pelo menos. Porque isso aí não é a cura, isso aí não é a libertação, isso vai dar uma amenizada, vai baixar, sabe, aquela doideira toda, vai dar um alívio, depois quando ele conseguir ouvir, a gente vem com a palavra de Deus. Mas quantos que eu conheci, que gastaram fortunas, colocando a expectativa naquilo, acreditando, não, daqui um ano, ele sai liberto, sai curado disso aí, e nunca mais vai querer. É sair num dia, no outro dia já está procurando. A fé, repito, é uma fé até bonita de se ver, é uma fé até sincera, mas em algo pequeno, porque a Bíblia vai dizer que se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente você estará livre. Amém, Jesus? Então é a presença de Deus que traz restauração para o ser humano, no seu intelecto, na sua personalidade e nas suas atitudes. A maior expressão da presença de Deus é o próprio Jesus Cristo. Enviou até nós, veio até nós, morreu por nós. A presença dele não pode estar apenas no ambiente. Isso aí tem sido provado cientificamente. Isso é um número aí, pastor Maurício, assustador. Eu
Eu caí na besteira de ficar pesquisando número, pastor Maurício, a culpa é tua. E isso tem me assustado. Cientistas têm provado que boa parte, 80%, 84% dos cultos tem sido apenas uma liberação. Aí eu tenho que chamar o Lucas, que eu esqueci a palavra. Como é que era mesmo, filho? Mas tinha a palavra científica lá, que é o... Vem cá falar com essas palavras difíceis, porque eu até anoto, mas não sai, meu cérebro não consegue processar direito essas coisas. Não é por falta de... Como é que é, filho? Explica isso aí. Tem que explicar? Não, rápido, por favor, que eu te conheço. Bom, de acordo com as pesquisas, grande parte dos cultos hoje em dia, não só evangélicos, inclusive, e de várias religiões, todos esses ambientes de fé que a gente tem visto, não têm sido mais ambientes espirituais, mas as pessoas estão indo para buscar uma experiência emocional. As pessoas estão indo lá para buscar satisfação, prazer. Uma liberação, o que ela sente é um excesso de serotonina, é um hormônio da recompensa. Elas estão indo buscar um sentimento de recompensa. Então elas vão para o culto, não mais buscando experimentar a presença de Deus, receber uma palavra, um aprendizado. Então aquilo que muitos pensam ser a presença de Deus é apenas... emoção, sentimento, hormônio. Que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Obrigado. Palmas a Jesus pela vida do inteligente aqui, né? Porque... Inteligentíssimo esse menino. Então, olha o perigo da coisa. Olha como que anda isso aí. Quem está entendendo, gente? Então, Jesus, a manifestação do poder de Deus, trazendo Jesus até nós, não é para o ambiente. Sabe por quê? Isso aqui é lindo, gente. Mateus capítulo 1, versículo 23. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é maravilhoso. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão de que maneira? Fala, meus irmãos. Emanuel, que significa Deus conosco. Em algumas outras versões, vai dizer Deus dentro de nós. Deus não quer atuar no exterior. Deus quer fazer morada dentro de você. Amém, pessoal? E quando, de fato, há a presença, a revelação de Deus em nossas vidas, o ambiente já não vai fazer mais diferença. Em qualquer lugar que eu estiver, eu invoco o nome dEle, eu estou com Ele porque Ele está comigo. Amém, gente? Eu não preciso apagar as luzes, um fundo gigantesco de som na minha orelha para poder sentir algum tipo de arrepio, ou lágrimas, ou chorar, ou ver algumas coisas brilhantes para que eu possa me emocionar. Aliás, tome muito cuidado com as emoções, porque elas não vão te ajudar no dia da batalha. No dia de realmente você ter que botar o pé na garganta de Satanás, não será suas emoções que te darão condição para isso, mas a fé que você tem em Jesus Cristo, é ela que vai te dar a vitória, porque Jesus dentro de você, não há demônio que vai poder vencer você. Amém, pessoal? Eu ouço amém, igreja? Ouço um glória a Deus, meus irmãos. Ele diz em Mateus 28, 20... Aqui é lindo também, e ele diz mais: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, primeira coisa, se eu quero me livrar, vamos chamar assim, desses deuses menores, você precisa reconhecer, entender que Deus está sempre presente. Amém? Segundo, receba somente a provisão que Deus tem para te dar. Amém? A Bíblia vai falar de uma situação bem interessante, lá em Gênesis capítulo 22, que Abraão, obviamente, recebe uma ordem de apresentar a Deus um sacrifício, e ele sabe que é o filho dele. E Abraão, o pai da fé, ele tem aquela convicção de quem está falando com ele não é homem, quem está dando a direção para ele é o próprio Deus, ela é óbvia. E
Ele ama o filho, mas o amor que ele tem a Deus e a confiança que ele tem em Deus é maior do que tudo. Deus para ele, assim como Davi, está acima de tudo e de todos. Então Abraão, ele sobe lá naquele monte, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, coloca o menino lá em cima daquela lenha, e quando ele vai para sacrificar o menino, o anjo do Senhor brada, para tudo aquilo, declara: conheço, agora vejo que você ama a Deus, coisa e tal. E de repente Abraão, ele olha para o lado e ele vê um cordeiro preparado, pronto. Olha que interessante. Naquele monte, Abraão diz o seguinte: o Senhor proverá. Ele disse para o menino, porque o menino perguntou: cadê o cordeiro? E Abraão já estava declarando: o Senhor proverá. Vamos declarar isso nas nossas vidas? O Senhor proverá. Deixa eu ser homem de Deus aqui, com a Bíblia nas minhas mãos, e declarar isso sobre você. Deus vai prover todo o livramento que você precisa. O Senhor proverá as condições que você necessita. O Senhor proverá a saúde que você necessita. O Senhor proverá a paz que você precisa. Irmãos, amada igreja, nós precisamos veementemente receber apenas aquilo que Deus tem para nos dar. Enquanto nós não entregarmos toda a nossa confiança, enquanto nós não entregarmos, citei aqui no começo desse culto, enquanto nós não colocarmos nele todas as nossas ansiedades e confiarmos nele, e entregarmos a ele toda a nossa fé, tudo que somos, tudo que temos, não receberemos provisão que ele já preparou para você. Entendam que as bênçãos, as condições que precisamos, já estão preparadas. Olha só que interessante. Abraão está subindo o monte, o menino pergunta: cadê o cordeiro? E ele declara: Deus proverá. E já estava pronto. Digo isso olhando nos seus olhos. Não há nada que lhe falte que Deus, no mundo espiritual, já não tenha preparado para você. Mas nós precisamos, assim como Abraão, também entregar a Ele a nossa confiança, as nossas convicções, a nossa certeza de que nele, nós vamos conseguir todas as coisas que precisamos. Ouça, amém, Jesus? Por meio da provisão de Deus, que é hoje nós temos esse cordeiro, Deus nos deu o cordeiro. E por que eu digo que Deus já proveu? Porque o cordeiro de Deus para nós hoje é o próprio Jesus Cristo. Amém? Ouçam, amém? E em Cristo nós recebemos, olha só, salvação dos nossos pecados. Se a gente for ler João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia vai dizer: no dia seguinte, João viu, coloque para mim por gentileza, só para a gente confirmar conforme a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus já providenciou o perdão e nos livrou de todo o pecado por meio do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Você deveria aplaudir o nome desse Cordeiro. Amém? Isso para nossa salvação, mas também tudo o que precisamos para ter uma vida plena. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eles colocam no telão para você, você anota com uma caneta aí. Olha só, repitam comigo: tudo posso, vamos lá, com mais alegria, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pergunta, aí volta ao princípio, né? E volta lá no comecinho sobre aliviando a bagagem de um Deus menor. Quem tem te fortalecido? Quem tem te dado esperança? Quem tem colocado dentro de você expectativas? Se é o Senhor Deus, se é Cristo Jesus, se é o Deus da Bíblia, então você pode todas as coisas.
Eu vejo pessoas gastando, e eu comentei, não sei se foi domingo aqui ou quarta-feira passada, não me lembro. Eu vejo pessoas, e saiu, inclusive, como é que fala? Uma discussão sobre isso, se podia, não podia, se era certo, se não era, mas uma porcentagem gigantesca no Brasil de pessoas apostando um tal de jogo de tigrinho, algumas outras coisas assim, pessoas perdendo tudo, colocando toda a expectativa, acreditando que os jogos vão resolver os seus problemas financeiros. Olha que loucura. A Bíblia diz bem claro: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando de Jesus Cristo. Então, em Cristo, você pode vencer. Se de repente você está enfermo, em Cristo você pode vencer essa doença. Em Cristo você pode vencer esse problema financeiro. Diga: eu vou vencer. Em Cristo você pode resolver os seus problemas emocionais. No domingo à noite, se não me falha a memória, eu acho que foi domingo à noite mesmo, um rapaz ligou para mim, mandou as fotos da mala pronta. Ele estava saindo de casa, brigou com a esposa, um problema seríssimo, e ele ligou para mim. Ele não vem à igreja, ele descobriu aí o telefone da gente, não sei como, mandou mensagem e disse: olha, pastor, eu só estou ligando, mandando a mensagem, a mala está pronta, estou indo embora. Eu disse para ele: respira bem fundo, tenha calma, não é assim que você vai resolver. Eu quero fazer uma oração por você antes de você sair de casa. Deixa eu fazer uma oração por você. Eu orei e falei: Senhor, ajuda esse rapaz. Não é assim que se resolve os problemas, não é saindo de casa que ele acredita que vai resolver o problema com a esposa. Eu fiz ali a oração com ele, pedi para ele: respira mais um pouco. Falei: se acalme, vai tomar um banho, vai deitar, durma. Amanhã, com a cabeça fria, você tome uma atitude. Na segunda ele me ligou, calmo, falou que conversou com a esposa e que por enquanto estava tudo resolvido. Quem está entendendo a mensagem aqui hoje, gente? Ele estava acreditando um Deus menor, que saindo de casa resolveria o problema dele. O único que pode resolver o problema no teu casamento é Jesus Cristo. Ouçam amém? Ouçam amém? Então receba a provisão que Deus tem para você. Glória a Deus. Uma terceira atitude para a gente se livrar, de uma vez por todas, dessas expectativas, dessas decisões que nós julgamos ser as melhores e endeusamos elas em nossas vidas. Essa aqui é importantíssima. Repita comigo: celebrar a vitória que vem das mãos de Deus. Isso aqui é um assunto que eu tenho tratado, eu acho que quase em todas as minhas reuniões. Celebração. Celebrar. Há um texto que diz, e eu acho maravilhoso: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Quando a gente vai lá em Êxodo, no capítulo 17, a gente vai ver uma história, uma vitória, aliás, de Moisés, e ele vai vencer os filhos de Amaleque. Ele vai ter uma vitória contra os filhos de Amaleque, e Moisés, ele vai declarar a seguinte frase, Êxodo 17, 15, Moisés construiu um altar e chamou aquele lugar: o Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer isso aqui junto: o Senhor é a minha bandeira. E, obviamente, eu fui procurar um pouco do original, né, como foi escrito essa palavra bandeira, e trazendo o significado dela, significaria o seguinte: a bandeira seria como vencedor, capitão, sinal de conquista, conquistador. Ou seja, quando Moisés levanta aquela bandeira, por causa daquela vitória que ele tem sobre o povo de Amaleque, ele está declarando o seguinte: o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o que conquista, o Senhor é o vencedor.
O Senhor é a minha bandeira. Amém, pessoal? Aqui é uma coisa bem interessante a se entender. Quando Deus se torna a nossa bandeira, quando Ele se torna a minha bandeira, significa que Ele luta a nossa batalha. Eu vou repetir. Quando eu coloco Deus como a minha bandeira, eu estou entendendo e colocando como Deus que luta a nossa batalha. E uma batalha que Deus luta, Ele não perde, Ele vence. Amém? Êxodo 14, isso aqui também para você receber no seu coração. Talvez você, principalmente você, como eu disse no princípio, eu repito, isso aqui não seria uma mensagem de autoajuda, mas seria uma mensagem de ajuda do alto para você. O que é a autoajuda? Você pode, você é lindo, você é maravilhoso, você é filho do Altíssimo. Eu iria te encher de palavras, né, para elevar, como é que fala, Elisângela? O seu ego. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Olha que coisa linda. O Senhor lutará por você. Fiquem calmos. Vou tentar de novo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quem entendeu isso, gente? A Bíblia vai dizer que nós podemos vencer tudo aquilo que se levanta contra o próprio Deus, porque é Deus que luta as nossas batalhas. Uma coisa que os crentes da atualidade não estão entendendo, que não tem a ver com a gente em si, tem a ver com Deus. Toda a honra, toda a glória é para quem? Para Ele. E sempre será para Ele. A Bíblia também vai dizer que em Cristo, olha, coloca no telão para mim, 1 Coríntios capítulo 15, 57, que em Cristo nós podemos vencer, nós vencemos até a morte. Aleluia! Olha o que ele diz, mas graças a Deus, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 57, diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu ler o 56 também, por gentileza. O 55. Aqui, boa. Aqui, ó. Onde está a morte? É uma pergunta, né? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas, levanta a mão para dar graça, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, irmãos, você não precisa carregar, sabe, a mala dos deuses pequenos, não, sobre sua vida. Você tem o Deus da Bíblia. Você tem o Deus da Bíblia para te ajudar e para ser com você. Repito, muitas pessoas, até com sinceridade, têm depositado sua fé e sua confiança, sabe, mas em deuses tão pequenos, que cabe dentro de uma gaveta, que cabe numa caixa, alguns cabem no altar. Mas não são deuses, porque Deus mesmo, só existe um, o Deus eterno, o Senhor de Israel. Amém? Eu vi na Wikipédia, assim que fala? É assim que fala? Olha só, lindo isso aqui, eu deveria colocar, depois eu coloco no grupo lá de oração para vocês. Para aliviar o peso da sua vida,
nosso Deus, o grande eu sou, o Deus da Bíblia, olha o que Ele fez, o Deus Todo-Poderoso. Ele colocou 10 bilhões de estrelas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo. Faz com que todo dia, quando você toma banho, quem toma banho todo dia? Todo dia? Está vendo, Lucas? É normal, viu? Todo dia, gente. Que faz com que todo dia, quando você toma banho, 10 bilhões de células epiteliais, olha, esse eu falei certo, deixem o seu corpo para dar lugar a novas células e você continue vivendo. Eu não sabia disso. Sabia disso, Elisângela? 10 bilhões de células, na hora que eu tomo banho, vai embora, e outras 10 bilhões novas são recompostas no meu corpo. Ó, hoje eu sou uma nova versão de ontem, porque eu tomei banho. Então quem não toma banho está no homem antigo ainda, né? O Deus que moldou, imagina, Deus moldou 2 punhados de massa cinzenta em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 mil conexões com outras células nervosas, e colocou numa caixa chamada crânio, que chamamos de cérebro, que funciona 24 horas por dia, sem parar e sem bateria. Uau! Uau! Que colocou dentro de você um motor que bombeia cerca de 9 mil litros de sangue por dia, irrigando todo o seu corpo sem precisar de nenhum watt de energia elétrica. Isso aí deve ser um pouquinho mais alto, quem disse? Mesmo assim, pergunta, você vai continuar se reportando aos deuses pequenos dessa terra? É isso que você quer? Você precisa decidir hoje em quem está toda a tua confiança. E se você botar ela toda nesse Deus, então, já hoje, 50% de todo o peso que amarrava a tua vida vai sair dos seus caminhos. E já de hoje para amanhã e nos próximos dias, você vai ver coisas na tua vida que já era para ter acontecido, mas não estava acontecendo. Nos próximos dias, em nome de Cristo, vai acontecer. Se você crê, glorifica o nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por gentileza? É forte isso aqui, não é? Esses números aqui é legal, não é? Esses números. Eu não sabia, não. 100 milhões de células nervosas. Sabia disso, Daniel? 100 milhões de células nervosas. Cada uma tem 10 mil conexões, uma com a outra. Funciona 24 horas, sem parar. Isso aqui eu também não sabia, não. Meu coração bombeia 9 mil litros de sangue por dia. É isso mesmo? Eu nem sabia que tinha tanto sangue assim. Aliás, não tem tanto assim, né? Ele fica bombeando, né? A soma, né? E não tem nenhuma bateria aqui dentro. Forte, né, não, Lucas? E às vezes a gente fica endeusando as coisas desse mundo, achando que essas coisas vão resolver o nosso problema, vão nos ajudar, vai nos alegrar. Quem vai fazer todas essas coisas na tua vida? Aqui, ó. Eu quero ler isso aqui. Eu quero ler isso aqui. E sabe que, e porque tem muita gente frustrada e vazia dentro da igreja, Atos capítulo 4, versículo 11, eu prometo que é o último. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo.
Amém, igreja. Amém, pessoal. Eu não estou desprezando. Eu só estou colocando as coisas nos seus devidos, porque tem tanta gente frustrada, fraca, desanimada, carregando umas malas aí, meu irmão. Deixa isso para lá e apenas siga a tua caminhada de vida, tendo apenas esse Deus como aquele que te sustenta, que te fortalece, que te ama, irmãos, e Ele te ama de verdade e te ama para valer, meus queridos. Olha só, eu anotei aqui, olha só, esse Deus te ama, esse Deus te cura, esse Deus te liberta, e esse Deus tem o poder de te salvar. Faça como Abraão, tudo que você é, tudo que você tem, coloque nas mãos dele, e ele será a sua bandeira. Bem forte para Jesus. Amém? Amém? Vamos agradecê-lo. Coloque a mão no seu coração, por favor. Por favor, por favor.